Olá, turma! Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Sidney que vos fala e nós estamos dando continuidade aqui na nossa unidade curricular Game Design, ok? Então, depois de um período aí de recesso, de férias, né, estamos voltando de novo aí às nossas atividades, né? Já conversei um pouco aí com alguns alunos aí, né, que foram para Maldivas, né? E algumas pessoas que viajaram para outros lugares aí, ou não viajaram, né? Só viajaram na maionese, né, turma? O professor também não viajou, não fez nada, ficou em Curitiba mesmo. Trabalhou um pouco, descansou um pouco, e assim é a vida, né, que segue. E muitas pessoas também têm rotina ainda de trabalho, né? Tem trabalho, tem estágio, e estudos, né? Estudando, né? Cada um aí com a sua rotina aí, né? Mas me conta aí se tiver alguém diferente aí, que fez alguma coisa diferente aí, pode me contar, tá? Vou ficar esperando aí, vou ficar curioso para saber um pouco mais de vocês aí, tá bom? E lá, agora eu tô vendo o rosto de vocês aí, a sala de vocês. Tudo bem com vocês aí? Me conte as novidades aí, como que vocês estão? Estão empolgados para finalizar o segundo trimestre, voltando aí, né? Depois dessas mini férias aí, né? Que para mim foi curto, né? A professora Nicole também concorda. A gente merecia mais, mas já está o suficiente, já está bom, né? Não dá para reclamar. Vamos agradecer que a gente estava poder descansar e a gente tem uma maratona aí agora, né? Até o final do ano, aí, até dezembro, nós temos aí uma maratona aí para percorrer, tá? Vamos percorrer junto. Temos aí que finalizar aí o segundo trimestre. Daqui a pouco temos aí as avaliações aí na semana, na outra aí, né? Para a gente estar finalizando, entregar aí o segundo trimestre com êxito aí, tá bom? Fora isso, eu queria saber um pouco de vocês, se vocês estão bem, como que vocês estão, se vocês estão animados, se estão preocupados, se não estão preocupados, se os boletos estão pagos, né? Brincadeiras à parte, vamos começar lá então a nossa aula. Quem lembra aí do último tópico que a gente parou, a última aula, né? A gente teve a última semana meio corrido, né? Tinha festa junina, tinha ansiedade para a gente poder descansar nessas férias e a gente acaba se perdendo um pouco ali. Talvez não vá nem lembrar, né, do que o professor falou, do que a gente parou, tá? Mas a gente tem algumas atividades pendentes lá, né? O GDD nosso temos que terminar, porque ele faz parte da nota do segundo trimestre aí, tá? Então vamos caprichar, eu vou separar aí um período da nossa aula, não hoje, talvez, que a gente está reiniciando, mas talvez aí nas próximas aulas aí a gente separar um período para a gente finalizar esse trabalho lá, tá? É um trabalho, vai valer um peso lá da nossa nota aí para a gente finalizar o segundo trimestre, ok? Então nessa aula aqui nós vamos retomar, vamos identificar algumas características para desenvolver o vilão do jogo digital. E a gente deu início, na verdade, falando um pouco sobre vilão de jogo na última aula nossa, antes das férias, e a gente vai dar continuidade, eu dei uma elaborada melhor, trouxe uma coisa diferente, e recapitulando ali as características do vilão. Tá? Então a gente vai continuar nessa características aí, nessas principais características, desenvolver essa questão do vilão dentro do jogo, e a gente vai continuar elaborando mais uma etapa, né? Nós temos uma nova etapa do nosso documento do GDD, do Game Design Document, né? Tá ok? Alguma pergunta aí que alguém precisa fazer urgente, alguma dúvida, alguma pendência que ficou para trás, a gente precisa resolver isso, tá? Então esse documento aqui é importante, gente. Tá? É importante a gente aprender ele, os conceitos deles, e também é importante para a tua nota aí, tá? Então a gente vai desenvolver a nota em cima desse documento aí, tá? A gente está em equipe aí, a gente não está sozinho, então é para ser mais fácil. Eu sei que tem gente que tem dificuldade de trabalhar com mais pessoas, com equipe, mas é preciso aprender isso também, isso faz parte aí do plano de desenvolvimento de vocês, aprender a trabalhar em conjunto, em equipe, isso faz parte, você vai aprender e vai levar isso para a vida toda, tá? Então não é fácil, mas temos que desenvolver isso. Então, assim, só que de outra maneira também fica mais fácil de você elaborar um projeto aí, um trabalho desse, quando você tem duas, três pessoas trabalhando juntas, né? Então vamos aproveitar esse momento e vamos desenvolver esse trabalho aí, tá? São 4 etapas, 5 etapas até agora, e a gente precisa desenvolver, todos precisam fazer, tá ok?
E não fiquem carregando as pessoas nas costas, né? Todos temos que colocar a mão na massa, tá? Dividem aí, aprendam a dividir tarefas, tá? Isso que é o importante de tudo isso aqui, é a gente aprender essas questões aí. Trabalhar em equipe, distribuir as tarefas, né? Não carregar as pessoas nas costas, isso é bem importante, tá? As pessoas têm que trabalhar. Fazer um resumo aí, bem breve, né, do que a gente viu. A gente viu na última aula, a aula 19, se eu não me engano é a 19, posso estar enganado. Mas é a última aula que a gente viu, a jornada do herói nos jogos digitais, tá? A gente viu a estrutura da jornada do herói com base nos modelos lá de Campbell e de Vlogger. Quem lembra aí na sala? Quem lembra aí, levanta a mãozinha aí, dá um joinha, faz alguma coisa para me saber se lembra ou não lembra. Ou escreva aí no chat, por favor, se lembra ou não lembra aí dessas questões aí, tá? A gente analisou etapas, né, como mundo comum, chamado aventura, o encontro com o mentor, travessia do limiar, provação centro, né, central e retorno com o elixir, são, né, partes ali das estruturas do modelo que a gente viu nas aulas anteriores. Assistimos também o trailer lá do Horizon Zero Dawn, identificamos etapas da jornada dessas cenas do protagonista Aloy. Compreendemos também como essa estrutura fortalece, né, a questão do storytelling dentro dos jogos, que é bem importante a gente ter esse conhecimento, essa estrutura. Exploramos também os arquétipos de junguianos, né? Quem lembra aí de Jung, né? Arquétipos de junguianos, como herói, mentor, vilão e entre outros ali que a gente acabou vendo durante o nosso desenvolvimento aí desses conceitos, tá? Até esse ponto aqui, recapitulando tudo que a gente viu até agora, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou alguma coisa que eu não comentei? Alguma ideia que vocês querem acrescentar aí? Fiquem à vontade agora, tá bom? Tudo tranquilo? Beleza, turma? Beleza, Júlia, Luan, nenhuma dúvida até agora. Leonardo, beleza? Então vamos lá. Então é só uma lembrança aí, uma breve lembrança, né? Puxar nos nossos neurônios aí. Beleza, Leonardo também, Felipe também. Puxar nos nossos neurônios aí, né? Lá escondido lá, depois para a gente retomar aí a próxima etapa agora dessa aula. Então nessa etapa agora aqui, vamos dar continuidade, vamos aprender aqui a criar personagens, né? E a gente vai ver uma questão aqui de uma história, tentar trazer uma narrativa aqui dentro desse título aqui, ó, a arte sombria da vilania, né? Então a gente vai tentar entender e vai tentar criar aqui, né, algumas questões aqui dentro do nosso vilão, um personagem e o vilão, trabalhar a questão do vilão dentro da nossa trama, tá? Então você aí, game designer, você roteirista aí, fiquem atentos, né? Abre a mente aí para o poder do desenvolvimento aí, da criatividade aí para aprender, a gente vamos criar agora, né? Um momento criador aí da nossa mente, tá? Continuando a nossa jornada do mestre da narrativa, chegou a grande hora de a gente libertar aí a questão dos personagens vilões, né? Vamos libertar os vilões do nosso jogo interior, dentro da nossa mente, né? Dentro da nossa mente existe um jogo, né? A vida, para mim, eu sempre falo, a vida é um jogo, né? A gente é um game, a gente está jogando, enquanto a gente tem status de vida, a gente está jogando. Acordamos hoje, estamos prontos para o jogo. E o jogo interior dentro da gente, né? Está lá a todo momento. Nossa mente criadora está a todo momento ali processando informações, cenários, adversários. Às vezes os adversários somos nós mesmos e a gente tem que vencer todo dia. Então, se os heróis movem a história, os vilões a transformam. Essa é a frase que marca aí o nosso encontro depois das férias, né? Os vilões, então, transformam. Quem seriam nós sem os vilões, né? Não estou aqui puxando farinha e nem falando que vilões são bons, né? Mas quem seria nós sem alguns problemas? Quem seria nós sem alguns vilões? O que seria das histórias sem alguns vilões, né? Não sou a favor dos vilões, tá? Longe de mim.
Mas a nossa história vive em torno de batalhas, de confrontos, né? E as histórias dos games e as realidades dos filmes e tudo mais acontece, das literaturas, tudo é em torno disso, né? Se movem as histórias através de heróis e também de vilões. Então imagine que você é um roteirista agora, né, de um game épico, e a gente vai ver algumas questões, tá? Então a primeira pergunta que eu faço para você aí, qual vilão você colocaria no centro de uma trama? Tá? Me responda aí, por favor, não me deixe no vácuo. Vamos começar bem, né? Então aqui, a primeira pergunta, que tipo de caos ele causaria no mundo do jogo, tá? Então outra pergunta aí que eu quero que você me responda. E por que ele citaria, né? Porque ele seria tão memorável quando ou mais que o protagonista. É o primeiro desafio aí para a turma aí, para mexer os nossos neurônios, a nossa mente criadora, trazer dentro da tua mente aí, do teu interior aí, o roteirista que há dentro de você aí, tá? Qual é o vilão que você colocaria dentro do trama? Que tipo de caos ele causaria no mundo do jogo? E por que ele seria tão memorável quanto ou mais que o protagonista? Me responda aí, por favor. Vamos lá, estou cheio de perguntas hoje, hein? Dá tempinho para vocês pensarem aí, que acredito que estão pensando. Vamos começar aqui, ó, pelo tema aqui, ó, a arte sombria da vilania. O que isso te remete, né, a você pensar? E dentro disso trazer aqui o nosso herói. Quem que é o herói da tua história aí? E também a questão que vem aqui agora, né? Os vilões aí, tá? Deixa eu só desligar minhas notificações aqui para não ficar buzinando. Estou aguardando os senhores aí. Júlia, a pergunta é boa tua, mas a resposta é a seguinte. É você que está criando, você é a roteirista, a história é tua, tá? Então poderia ser um vilão que já existe, você poderia colocar aí o Coringa dentro da tua história, por que não? Mas seria um vilão, a tua criação aí, tá? Uma mini história tua aí, tá? A gente vai conseguir desenvolver isso aí durante a nossa aula. Isso aqui é só para aguçar um pouco vocês aí, né? E trazer dentro de vocês aí a mente aí, algumas ideias, mexer um pouco aí com a mente de vocês aí, tá? Tudo isso aqui faz parte do processo de criar o personagem, né? São perguntas que a gente faz, né? O que a gente colocaria no centro de uma trama? Quem que seria o herói? Como que seria o vilão? Que tipo de caos se causaria no mundo do jogo, né? Por que seria tão memorável? Seria melhor que o protagonista, né? Existem várias histórias que o vilão parece ser melhor que o protagonista. Conheço várias histórias, né? Tá? Então seria isso, tá? Vamos dar continuidade aqui. Já foi 2 minutinhos ali. A Júlia teve uma dúvida ali, uma dúvida boa, tá? Mas vamos dar continuidade então aqui, já que vocês ainda estão aquecendo o neurônio de vocês. Aí tem mais desafios aí durante nossa aula de hoje, tá? Mais uma pergunta aqui. Desafio do criador.
Então vamos lá, Júlia, vamos ajudar um pouquinho aí agora. Então agora sim, é um vilão que existe, tá? Compartilhe com a turma aqui agora no chat seu vilão favorito dos games e diga o que torna esse personagem tão poderoso na história, tá? Lá, Thaís já veio. O vilão seria o Coringa, ele causaria a destruição, e sim, por causa do passado dele. Tá válida a tua tentativa, tá, Thaís? Tá válida sim, tá? Tá válido sim. A gente não deu a história aqui, você poderia criar a história, ou poderia ser uma história, né, conhecida, né? O certo seria sempre a gente tentar criar alguma coisa na nossa mente, né? Uma coisa nova. A gente vai pensar que a gente é meio louco, né? Mas os grandes criadores estão o tempo todo a mente ali pensando coisas, pensando história, pensando universos, né? Eu estou assistindo na HBO a série do X-Pirito, né? O Chaves, né? O X-Pirito, ele é um roteirista, né? Ele que criou toda a história do Chaves, do Chapolin e mais alguns outros personagens. Ele tem, eu não sei te dizer exatamente os números de personagens que ele tem, mas tem muitos personagens até ele chegar no Chaves. E ele cria a cada história, o roteiro, cria a fala de cada personagem, né? Ele é o criador de tudo, né? Até na trama ali da série, que é baseada em fatos reais, o Kiko ele tem uma disputa, né? De ego ali, de disputa ali com o Chaves. E é injusto, né? Porque o cara ele é a mente criadora, ele deu vida a, ao personagem, né? O personagem ele está só usufruindo do texto, da história, do roteiro, das falas, dos pontos, das marcações, e ele está criando o tempo todo, e é legal assistir isso, porque a mente dele ali, ele está tentando entender a mente ali, né, de uma pessoa que é criativa, que é criadora. Ele está o tempo todo ali conversando com as pessoas, daí vem um pensamento na mente dele, ele entra num mundo diferente e consegue imaginar as coisas diferentes ali, né? Parte da infância dele, uma pessoa que passou na rua andando diferente, ele capta e transforma em um personagem, um jeito de alguém, de um amigo dele que falava com ele na infância, ele transforma em um personagem. E é legal entender a mente de um criador assim, né? Ele vai transformando em história a todo momento as coisas que estão ao redor dele, né? E vai trazendo para um mundo, saindo da realidade para um mundo diferente, né? Tá bom? Então esse é o conceito que eu quero trazer para vocês, de vocês criarem, né? Trazerem esse desafio de ser criadores, de ter essa mente criadora aí, tá? Então compartilhe agora a próxima etapa aqui, ó. Agora sim, respondendo ali a pergunta da Júlia, agora sim é um vilão que existe. E me diga por que esse personagem é tão poderoso na história, na qual você escolheu. Vamos lá, mais alunos aí, participantes aí, tem bastante hoje na sala, né? Estamos, fora eu e a professora Nicole que estão conectados ali, acho que tem 23. 22 ao certo conectados, né? Vamos lá? A Thaís pode ir em cima do que ela respondeu, ela já pode responder essa outra aqui, Thaís. O Coringa seria o teu vilão favorito? Ou dentro do game, existe algum outro vilão agora, né? Trazendo para nossa realidade de games aqui. Quem joga aí, com certeza tem um vilão no seu jogo, né? Quem joga Mario aí tem o Browser lá. Tem um monte de gente que o seu vilão favorito é o Browser, né? Aquela tartaruga gigante, é forte lá. E outros jogos aí também, né? Que trazem vilões que se tornam, às vezes, até mocinhos, né? Porque as pessoas acabam tendo simpatia ali pelo vilão. E na tua história aí, no teu conceito, qual que é o seu vilão favorito aí? E o que torna esse personagem tão poderoso na tua história aí, na história, né? Nessa história aí. Bora lá? Vou colocar mais 3 minutinhos aqui então para
para essa pergunta aí. Vocês estão aquecendo ainda, né? Estão conseguindo retornar das férias? Mas já tiveram aula ontem, né? Como que foi as aulas ontem? Vamos lá, vamos responder o professor. Ninguém tem vilão favorito aí? Normalmente os vilões não são para ser os favoritos, né? Mas a gente tá aqui num debate diferente, né? Para mexer aí com a nossa mente aí, para tentar transformá-la ela em mente criadora. Bora lá, criadores. A mente de vocês não está produtiva hoje? O Caio, o Magneto. O Magneto seria do X-Men? E ele tem o poder do ferro, né? O X-Men, o Magneto. E a gente. Tem muita gente que gosta, né? Também desse personagem aí, né? Queria ter esse poder, né? Eu não sei vocês aí, como que foi a infância, né, de cada um. Mas a gente tem algumas coisas na nossa infância, né? Eu assisti algumas coisas, vi alguns games e queria ser algum personagem, queria ter algum tipo de poder, né? É interessante, a nossa mente, ela é assim. O Luiz falou que gosta do Zeus, do God of War, né? E por que que ele é poderoso na história, né? Eu conheço um pouco da história. Mas conta lá pra nós lá, Luiz. O Mandara do Naruto, o Felipe, ele é forte. Ele é forte dos olhos. Eu não entendi ali, Felipe. Mas é o Mandara do Naruto, tá? Aí até essa parte eu entendi. O Caio diz que o Sharingan, Sharingan é personagem de qual trama mesmo, de qual história, Caio? O Luiz falou que gosta do Browser, que é do Mario, né? Uau, o Luiz falou dos olhos vermelhos lá, né? Beleza. O Caio gosta do Browser também, né? Do Mario. O Mario é figura carimbada aí na nossa história, né? A maioria das pessoas conhecem essa trama, jogam ou assistem ou participam de alguma maneira, né? E o Browser sim é um vilão que as pessoas gostam bastante. Manha do Thundercast, Leonardo falou do Manha, né? O Manha, é Manha? Eu lembro do Thundercast, sim. Eu não lembro se é a palavra correta, Manha. É Manha, né? Antigo feiticeiro mumificado. Eu lembro, sim, do Thundercast. Assisti bastante Thundercats. A, a Yali Artas Menetil, do Lich Rei do Warcraft. O Rei, o Lich Rei. O Chloe falou do Shao Kahn, do Mortal Kombat. Boa, Mortal Kombat também. Charada da cronologia, o Batman. Legal, legal. Muito bom, Fábio. O Fábio falou que charada da cronologia do Batman também. Interessante. O Thundercats foi boa, Leonardo. Ele fez lembrar aqui as memórias da infância lá. Thundercats. Beleza, então. Quem mais? Mais alguém?
Passou uns minutinhos a mais aí do que a gente tinha programado, mas não tem problema. A interação de vocês é mais importante para mim. Tá, o vilão lá, o do Luan, vamos lá. O vilão que ele particularmente gosta, que ele está dizendo aqui para mim, é o espantalho do Batman. Ele parece no jogo do Batman, no Arkham Asylum. Asylum, é isso que assim que se fala, se pronuncia. E todo o conceito dele de mexer com os medos de personagem, com o gás dele, e ele ser praticamente o símbolo do medo nos jogos do Batman. Isso é muito legal, né? Segundo as palavras do Luan. E ele acha que se fosse para fazer um jogo, optaria por fazer um vilão similar a ele. Aí, Luan, boa. Aí você já tem uma referência aí, ó. Você pode sim criar um personagem, um vilão com essas características aí, né? Com outro nome, com outro tipo de feição ali, de características de personagens, né? Caracterização da roupa, do rosto, né? E usar, sim, similar a esse. Boa ideia. Assim que se cria, né? Esses perfis aí. A gente nunca cria nada do zero, né? Existe um cara famoso, eu não lembro o nome agora, que falou que nada se cria, tudo se copia, né? E não é que é uma regra isso, né? Mas a maioria das coisas já foram inventadas, já foram criadas, né? Ou já existem, né? E você só modifica, né? Luiz, o Broly é um guerreiro lendário com um poder quase ilimitado, né? Eu não conheço essa trama, essa história, tá? Mas parece ser interessante aí, Luiz. O Broly ali, tá? De qual história que é, de qual jogo que é, me diga lá, tá? Então vamos dar continuidade aí à nossa criação de personagens, nossos vilões aí, tá ok? Obrigado pela participação de vocês aí. Demorou um pouquinho, mas pegou no tranco, né? Parece carro a álcool, né? É que tá frio também, né? Tá frio aí, turma? Aqui tá meio frio, diz que amanhã vai estar mais frio ainda. Meu Deus do céu. Vilões, os mestres do caos narrativo. Bora lá então? No mundo do games, os vilões são muito mais do que inimigos, né, turma? Eles são os motores da nossa trama. Se eles que desafiam o protagonista, né, são eles que acabam desafiando o protagonista, o herói, né, criando ali obstáculos, dificultando ali, né, a trama, a história do nosso protagonista, surgindo dilemas, reviravoltas que tornam a jornada da nossa trama, do nosso jogo, da nossa história ali, uma jornada épica. Esses personagens representam a função de dano. Lembra das funções que a gente viu lá, segundo o Prop? Então, sendo a força que ameaça o mundo do herói. Então, segundo a função do Prop, a função dano, né? Ela causa essa força e ameaça essa nossa história que está tão perfeita e de repente sofre uma ameaça dentro desse nosso mundo. E assim também parecido na nossa vida real, né? A gente está tão bem, acorda tão bem, a gente não queria ter problema nenhum, dificuldade nenhum, boleto nenhum, né? Briga nenhuma, mas as coisas acontecem na nossa vida, né? Surgem algumas funções do dano na nossa vida também, surgem alguns vilões dentro da nossa história, da nossa trama também, da vida pessoal. Às vezes o vilão é nós mesmos, né? Vamos lá então, dar continuidade aqui. E o mestre do caos narrativo ainda dentro desse conceito dos vilões, às vezes são reflexo sombrio do protagonista. Foi isso que eu falei para vocês. Às vezes os vilões são nós mesmos, né? E aqui a maioria dos criadores usam essa característica, esse princípio, que a maioria das vezes, né, o reflexo sombrio do protagonista, né? Nós mesmos acabamos tornando os vilões do trama. Mesma classe, né? Habilidades similares, mas com ideias opostas, como se fossem skins corrompidas do herói principal. Então, às vezes, são reflexos sombrios, às vezes, do próprio herói, do próprio protagonista da nossa trama, da nossa história, né? De uma maneira inversa, né? Oposta ali. Talvez ali, como a palavra que foi colocada aqui, né? Uma skin corrompida do original, né? Uma cópia do original corrompida, assim podendo dizer, tá? Quem concorda aí com esse ponto aí, com esse ponto de vista aí, me dá um ok aí, ou tem alguma coisa a acrescentar aí, alguma ideia,
Pode falar aí para mim aí. Tá dentro ainda da mente, né? Das criações aqui, dentro dos vilões. O vilão, o mestre do caos narrativo. Os vilões são como chefes finais da narrativa. Te forçam a evoluir e te colocam contra o tempo e testam seus valores. Por que será que existem os vilões, então? Será que eles têm uns propósitos nas nossas vidas ou na trama? Eles proporcionam essa evolução, eles forçam essa evolução. Então, todos os inimigos, todos os vilões, será que eles têm algo bom para oferecer para nós? Porque se eles causam aqui essa força, esse forçar a evolução e colocam o tempo, a gente testar nossos valores, será que isso seria bom? Será que isso seria ruim? Então eu coloco você aí para pensar nesse ponto de vista aí, né? De como enxergar um vilão, né? Volto a dizer para vocês, não estou aqui incentivando aos vilões ou, né, falando que é correto ser vilão, mas são pontos importantes aí dentro de uma trama, dentro da nossa vida também acontece a mesma história, a mesma narrativa. Nem sempre são monstros, podem ser estrangeiristas, né? Estrategistas, desculpa, rivais carismáticos ou até ex-aliados. Acontece muito nas nossas tramas aí que a gente conhece dos games, ser um ex-amigo, ser um amigo que virou ex-amigo, né, ou aliado que te conhece. Normalmente quem te conhece ali que vai te machucar mais porque te conhece bem. Ou rivais que têm um carisma ali, ou que são apenas estrategistas. O que importa é que eles movem a história. É isso que eu quero dizer para vocês e quero que vocês entendam e aprendam hoje. O vilão, dependente da característica dele, o porquê, pelo qual motivo ele foi criado, ele é importante porque ele move a história, né? O que seria de nós sem esses dilemas dentro da nossa trama, da nossa história? Ok? Então vamos lá. Aqui alguns vilões, né? Algumas características de verdadeiro vilões. O que é verdadeiro vilão? Aqui nós temos homem versus homens, homens versus natureza, homens versus ele mesmo. Eu bato na tecla aqui, normalmente a maioria das guerras são guerras internas dentro de nós e dentro de personagens da nossa trama, da nossa história, que a gente conhece dentro dos games. Também existe essas guerras com ele mesmo, né? Com nós mesmos, homem versus ele mesmo. E também guerras ali, conflitos entre homens versus criaturas, tá? Nem todo vilão veste capa ou tem um riso maligno. Nos games, o antagonista pode ser uma força, né? Uma criatura ou uma situação ou até um dilema interno. Então são essas questões aí que eu falei para vocês, né, turma? Então, às vezes o inimigo ali, o vilão, pode ser uma força, pode ser uma criatura, pode ser uma situação, né? Na nossa vida também a gente tem várias situações que nos tornam, que tornam elas vilões na nossa vida. E até um dilema interno, né? Um conflito interno dentro da gente, né? Dúvidas, conflitos dentro da gente, acabam sendo também um vilão aí dentro da trama, tá? E quando falamos de conflito narrativo, falamos daquilo que coloca o jogador em movimento, correto? E a gente está falando isso o tempo todo, que os conflitos ali, os vilões, eles dão vida à nossa narrativa, tá? Esses movimentos aí geram tensão e tornam a jornada imprevisível. E aqui estão os tipos, né, que eu falei já para vocês já. Homens versus homens, homens versus naturezas, homem versus ele mesmo e homens versus criatura. E vamos analisar etapa por etapa aqui cada situação dessa. Então nós temos aqui homens versus homens, personagens versus personagens, clássicos rivais, cara a cara aqui como o Ryu e o Akuma, né? Quem conhece aí dos clássicos do Street Fighter sabe muito bem como que é isso. E a gente viu esse pedaço aqui na aula anterior já. Então, talvez vocês vão ficar assustados. Professor, você já falou isso. Falei, só que estou trazendo de uma maneira diferente, reforçando também esses conceitos com vocês na aula de hoje. Tá? Homem versus natureza, subnáutica, né? Alguém falou na aula anterior, lá antes das nossas férias,
que gostava muito do Subnáutica. Quiser me reforçar aqui minha memória também, porque eu já esqueci quem era. Subnáutica, falou que Subnáutica era muito bom. Aqui nós temos o exemplo personagens versus natureza, ambientes hostis e os desafios naturais como em Subnáutica. Então nós também temos desafios que é da natureza, né? Por exemplo, nós aqui, amanhã nós vamos ter que acordar e vir para a escola cedo no frio que vai estar, né? Desafios da natureza. Então a gente vai enfrentar esse desafio aí na nossa trama, no nosso roteiro, né? Na nossa história de amanhã. Nossa história vai continuar hoje e vai terminar amanhã, né? Terminar amanhã não, né? Não termina, né? Ela sempre está em contínua mudança ali, tá? Continuando aqui, nós temos homem versus ele mesmo, tá? Tem o Hellblade ali, né? A nossa trama ali. Personagem versus ele mesmo, batalhas internas, traumas ou culpas. Isso a gente não apenas a gente vê nas tramas de novela, de filme, de livros e dos games. A gente vê também, principalmente nas nossas vidas, né? Essas artes aí são cópias das vidas reais, né? De uma maneira diferente, de uma realidade diferente. E as batalhas internas acontecem, né? Traumas e culpas também fazem essas guerras aí, esses conflitos aí, né? Como aqui na Senua, enfrentando a sua própria mente, né? Os conflitos da mente ainda são verdadeiros conflitos internos e acontecem o tempo todo. Temos aqui também homens versus criatura, personagens versus criaturas, monstros criados, né? Monstros épicos que representam o desconhecido. Tá? Aí são criaturas que se manifestam ali na sua frente, né? Na frente do personagem, ali no caso dos games. Aqui a gente consegue ver esse desconhecido aqui no The Witcher aqui, né? Esse jogo aqui, tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Alguma coisa que vocês querem acrescentar aí na aula? Que acha interessante, que seria importante a gente acrescentar aí? Pode falar. Bora continuar então? Quem ou que é o verdadeiro vilão? Cada tipo de vilão, ou conflito, né, que seja, muda o tom da história. É bem importante a gente entender isso, que a característica do vilão ali, ou a característica do conflito, ela dá vida, ela muda a tonalidade da nossa história. Como criadores, como você e eu somos criadores de jogos, o nosso desafio é escolher qual tipo de obstáculo o jogador pode enfrentar ou deve enfrentar, tá? E por quê? Então são perguntas que a gente tem que fazer para nossa mente ali na hora que estamos desenvolvendo e queremos criar, né? Que obstáculo vamos enfrentar? E por quê? Tá? Bem interessante isso, tá, turma? Então vamos lá. Então, criando vilões com propósito. Então vamos dar continuidade aqui na nossa ideia, no nosso conceito da aula de hoje, e vamos aprender a criar o nosso vilão então com um propósito correto. Tá? Nessa construção de um vilão de verdade, de um game, da nossa história, não basta que ele seja mau. Não é essa a intenção de ele ser apenas mal. Mas ele precisa ter um motivo. E essa aqui, ó, vamos entender o propósito do vilão dentro da nossa trama. Então ele precisa ter um motivo, origem e impacto. Então essas três coisas ele precisa ter, né? Tá? E a gente precisa, como todo personagem protagonista deve ser moldado a partir de 4 pilares, né? Então, vamos encontrar essa quarta opção aqui que ele precisa ter dentro desses 4 pilares, tá ok? Vamos ver aqui já, só um pouquinho. Então, a gente precisa ter a história. Então, você como um criador aí, roteirista, precisa desenvolver a sua história, tá? Precisa ter na tua história já, no teu rascunho de história, já o vilão? Não.
Você pode ir modificando a sua história conforme o andar da carruagem aí. O vilão pode aparecer durante o desenvolvimento aí da trama, tá? Mas é importante já pensar de como seria como um todo. Personalidade, características, né? Isso faz parte do propósito de como criar o nosso vilão. Habilidades, que tipo de habilidades ele vai ter, né? Até eu gostei ali do comentário ali do... Só sobe um pouquinho o chat ali, um pouquinho para mim, Né? Subir só para me ver, é isso aí, do Luan. Gostei muito aqui do texto do Luan, aqui do comentário do Luan, que ele deu a característica de um vilão aqui do Batman, né? Eu não tinha prestado atenção muito nessa, já assisti, já vi várias vezes e não tinha prestado atenção como esse olhar que ele teve aqui de um vilão particular aqui, que é o Espantalho, né? Então, habilidades, que tipo de habilidades o nosso personagem pode ter, ele vai ter ou ele não vai ter, né? Objetivos e motivação, quais são as motivações do nosso vilão? Quais são os objetivos e motivações dele, tá? Então, um vilão interessante é aquele que levanta perguntas como: por que ele sequestrou os reféns? O que ele leva a enfrentar diretamente o protagonista? Né? São coisas interessantes a gente saber de como que esse vilão é interessante. Outra questão. Já um vilão memorável vai além. Ele faz o próprio jogador questionar o bem e o mal. Olha só que interessante. O vilão faz o protagonista ali, né, ou o jogador, ter esse questionamento aí. O que é o bem e o mal? Será que ele é o bem e eu sou o mal? Ou será que ele é mal e eu sou o bem? E será que ele está mesmo errado? Ou só tem outra visão do mundo, né? Então essas questões aí a gente tem que ter também, trazer dentro de um vilão memorável. Né? A gente tem várias vezes durante o nosso dia a dia também, a gente pergunta, né? Será que essa pessoa aí está errada? Ou é eu que estou errado? Ou se ela tem apenas uma visão diferente de como enxergar as coisas, enxergar o mundo. Então a gente tentar trazer isso dentro dos conceitos aqui de como criar esse vilão memorável. Ou criar um vilão interessante, né? Nenhuma mente de vilão nasce do nada, turma. Ela é forjada por dor, rejeição e descaso. A sociedade cria seus monstros, depois condena. Essa frase é de Prométheus, né? E é uma frase bem interessante, né? Não estou aqui também novamente defendendo vilões, né? Quem assistiu Coringa aí, conheceu um pouco da história dele ali, qual que era a situação problemática que ele tinha de saúde, que fez ele desandar ali e tornar um vilão, né? E a maioria das vezes a gente não compreende ali, e é bem o que essa frase diz aqui, né? Nenhuma mente do vilão nasce do nada. Ela foi forjada pela dor, a gente tem que entender ali qual que foi a dor, qual que foi a rejeição, qual que foi o descaso. É a sociedade mesmo que criou o monstro e depois ela condena, né? Bem interessante essa frase aqui. Tá ok? E aí vem a ideia, né? E tem ali o Coringa mesmo, já que a gente está falando dele. Será apenas psicopatia? Ou é mais do que isso? Na fase clássica do games, vilões eram quase chefões genéricos com um único propósito: destruir tudo e dominar o mundo, né? Lembra aí do Pink e o Cérebro? Quem lembra aí? Looney Tunes, né? Pink e o Cérebro. Qual que é a nossa missão de hoje, nosso propósito de hoje? Tentar dominar o mundo, né? Então, destruir tudo e dominar o mundo, será que seria a principal propósito de um vilão? Simples, direto, mas muito raso isso, né, turma? Hoje o cenário mudou, né? Hoje os jogadores e roteiristas buscam camadas de complexidade dentro da trama, dentro de dilemas morais, e nós queremos vilões que nos façam dizer: eu odeio esse cara, mas ele é brilhante. O mundo está buscando esses tipos de vilões, né? Eu odeio esse cara, mas ele é brilhante. Por exemplo, o Coringa, né? Eu puxando farinha aqui pro Coringa, mas é porque é a história que eu mais conheço aqui e que encaixa na nossa aula de hoje. Eu odeio esse cara, mas ele tem uma mente brilhante. Joker, né, o Coringa, do universo Batman, ele é o exemplo perfeito do vilão que faz
a gente pensar um pouco sobre essas questões, né? Ele é maluco, mas será que ele está mesmo errado? Esses são questionamentos aí que a gente tem que fazer durante essa trama, durante o nosso jogo ali. A gente tem que trazer essa arte de pensar, de conflitar aí com o jogador, né? Dentro do nosso game, da nossa trama, da nossa história aí. Essa que é a ideia, tá? Com o propósito, então, de criar o nosso personagem aqui. Eu vou pedir para baixar os chat ali de novo, não sei se alguém perguntou alguma coisa. Beleza. Alguém quer complementar alguma coisa, falar alguma coisa? Dar um intervalo aqui no que o professor está falando demais? Escutar um pouco vocês aí agora, turma. Tudo certo? E será mesmo apenas psicopatia? Ou o vilão é mais do que isso, né? É a pergunta que continua aqui. Quero fazer você pensar um pouco sobre essas questões. E nos games, então, um vilão icônico que representa isso é o Vaz Montenegro, né? Do Far Cry 3 aqui, com sua fala marcante ali, né? Você já sabe qual é a definição da insanidade? Ele se tornou um dos antagonistas mais memoráveis da história dos jogos, né? Então tá aqui. Vou dar uma aumentada aqui, um zoom aqui, né? Eu já disse qual é a definição de insanidade. Tá? Moral do enredo. Um vilão bem construído não é só um obstáculo. Ele é um gatilho que pode transformar o protagonista e te deixar refletindo até depois da tela de créditos. Essa que é a ideia, né? Tá ok? O Luan, vamos lá, Luan. Sobre o universo do Batman, dá para notar que tem uma galeria de vilões muito grande, diversos um dos outros. Dentro do Batman, né, Luan, é bem interessante mesmo essa questão dos vilões dentro da trama do Batman ali. Bem interessante isso que você trouxe mesmo. Bom lembrar aí. Quem quiser aí aprender um pouco mais, né? Dá uma estudada, dá uma analisada aí nas tramas, nas histórias ali do Batman, né? Estude os personagens, estude os vilões, né? Estude ali como que a construção é feita. E é bem interessante, a gente aprende bastante. Vamos lá, vilões. Apenas um mundo para viver melhor. Por vezes, o vilão surge das circunstâncias ou obrigações que nem mesmo ele compreende em relação à sociedade e daquele universo. Inclusive, ele pode ter sofrido repressão por parte dessa sociedade. Correto? E, eventualmente, o personagem que se tornará o vilão faz parte de uma classe, de um clã, de um grupo, de um povo com um destino predefinido naquele universo. Então ele vive de uma cultura, no universo, naquele mundo. Mas ele almeja mudar esse destino e viver de forma diferente. Normalmente isso acontece dentro da criação ali, do surgimento de um personagem, de um vilão. Bons exemplos são o bruxo severo de Snape, do Harry Potter, e o replicante, o androide, né, o Wybot, que ao retratar sua humanidade, manifesta um dos monólogos mais icônicos do cinema e do filme do Blade Runner, né, de 82. Tá? Não sei se vocês conhecem o filme o Blade Runner de 82. Tá? Podemos trazer depois aí para vocês também, se tiver curiosidade de entender aí. Tá? Então aqui, vi coisas que vocês, homens, nunca acreditariam. Naves de guerra em chamas em constelação de Órion. Opa, passei demais aqui. Vi raios resplandecentes no escuro perto do portal de Transuser. Todos esses momentos se perderão no tempo como lágrima de chuva, né? Então esse é o monólogo aqui, a qual eu dei exemplo aqui do filme Blade Runner. Alguém assistiu já esse filme, conhece a história, sabe me dizer alguma coisa?
E se quiserem assistir, fiquem à vontade, né? Entre lá, assistam, procurem. Provavelmente nas streamings lá vão estar disponível esse filme aí, tá? Alguma pergunta, alguma sugestão, algo a acrescentar, que nem o Luan ali acrescentou sobre o universo do mundo do Batman? Alguém aí quer falar alguma coisa? Interessante, né, Júlia? Algo pra gente colocar na nossa lista aí para poder assistir, né? Filmes antigos normalmente são bons, né? Eu não vou puxar sardinha aí para as coisas que são da minha década, né? Mas são coisas boas, sim, são construções boas. Então, dentro dessa ideia de vilões aí, vocês estão conseguindo entender, estão conseguindo imaginar? Estão viajando aí na maionese? Na verdade, essa palavra viajar na maionese é expressão meio feia de falar, né? Mas a ideia é de você, essa viagem mesmo dentro da sua mente, e tentar entender como que funciona essa questão de criação e desenvolver esse poder de criação em vocês. Essa que é a minha ideia aqui. Como que está essa questão aí com vocês? E buscando sentido, então, para a sua existência, né? Para a existência esse universo de vilões aí. Às vezes o vilão busca saber qual o sentido da sua existência ou condição. Então, ele busca isso. Desse modo, ele precisa causar a questão do dano, que a gente falou lá em Prop, uma das funções de Prop, causar o dano. Para encontrar o seu propósito, ele precisa, né, desse dano ou o seu eu contrário, o herói. Normalmente ali ele está em conflito e ele se depara ao contrário do herói, né? Por exemplo aqui, Joker, né? O Coringa, ele não tem a menor intenção de descobrir qual a verdadeira identidade do Batman. Ele não está preocupado com o Batman, pois o que satisfaz é confrontar o alter ego de Bruce Wayne, né? Essa que é a intenção aí. E o Luan, quem é o fã do Batman, aí, vai poder complementar essa questão para nós aí e trazer essa reflexão aí sobre esse ego aí, né? Esse confrontar do ego aí que satisfaz Joker. O filme Unbreakable aqui, né? Corpo Fechado em português, do diretor M. Shyamalan, aborda significativamente aqui essa busca de afirmação do vilão, né? Quem assistiu a esse filme aí? Mais um filme interessante aí pra gente colocar na nossa lista aí, de tentar entender aí as questões dos vilões. Lá, Lua, tem alguma coisa a me acrescentar aí, Lua? Nada a acrescentar? Pode ir acrescentando aí durante a nossa explanação da aula aí, porque eu sei que às vezes está pensando, está escrevendo ainda. Fiquem à vontade aí. Então, sempre buscando sentido aqui, né, para sua existência. Então, às vezes o vilão acaba surgindo sem ele querer ser o vilão. Já pararam para pensar isso, que o vilão às vezes não quer ser vilão, né? Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né? A intenção de descobrir a verdadeira identidade do Batman não era a essência do Coringa, mas ele se satisfaz em confrontar o ego do Bruce Wayne, né? Talvez ele nem ligue o Batman com o Bruce Wayne, né? Mas por querer confrontar ali essas questões, ele acaba sendo o vilão, né? E o inimigo principal ali dessa trama aí. Bora lá? E não era bem isso que eu pensava. Então chegou esse momento de a gente falar assim, poxa, mas não era bem isso que eu pensava. Bride é um jogo de plataforma onde vemos o protagonista, o Tim, seguindo em busca de uma princesa. E para isso ele enfrenta diversos desafios de tentativa para cumprir esse objetivo. E o que isso faz lembrar? Nos faz lembrar dos elementos clássicos da estrutura narrativa que conhecemos na jornada do herói.
Quem aí na sala, por favor, lembra, temos que lembrar, isso faz parte aí do nosso desenvolvimento, dos elementos lá da estrutura da narrativa, tá? É uma etapa lá do nosso GDD, então se você não lembra, é bom a gente retomar lá a nossa atividade do GDD e lembrar lá a estrutura da narrativa, que também nos traz ali a jornada do herói. Falamos bastante da jornada do herói. Não era bem isso que eu pensava, então continuamos aqui, porém, quando chegamos ao final desse jogo, descobrimos que, na verdade, a princesa está fugindo do protagonista. Olha só que dilema esse, né? Lá a gente começa o jogo jogando, seguindo a busca da princesa, e depois, na verdade, nós descobrimos que, né, ela está fugindo ali do protagonista Tim, no caso, o real vilão da história. Nossa, quem me dera, não era bem isso que eu pensava. O Tim é o vilão da história. E o nosso suposto antagonista, o cavaleiro que eliminamos no processo, era o real, né, salvador da garota. Então aqui as inversões, né? O real vilão da história era quem a gente achava que era o vilão e quem a gente eliminou achando que era o malvadão era o salvador da garota, né? Quem conhece aí esse jogo aí para dar mais informações para nós aí, por favor? Alguém aí na sala? A gente trouxe essa história aí só para vocês entenderem como que funciona a questão da criação, né? A gente pode motivar as pessoas, né? Induzir as pessoas ao erro, às vezes. E o que acontece normalmente no nosso mundo aqui, gente? A mídia, né? A mídia, ela acaba, às vezes, acaba, às vezes, distorcendo ali quem que realmente é o vilão da história ou quem que é o herói. Temos que tomar cuidado, tá? Como a gente pode ter impressões más aqui, logo de começo, como nesse jogo aqui, né? Ter impressões diferentes do que realmente é. E a pergunta que começou aqui para nós aqui, né? Pergunta não, né? O título aqui não era bem isso que eu pensava. E você chegar no final da história e descobrir, não era bem isso que eu pensava, que você estava errado, é difícil, é chato isso. Então vamos dar continuidade aqui. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí? Alguém conhece esse jogo? O Braid? E a jornada do vilão, o anti-herói? Vamos lá? Então, lá dentro da ideia ainda do game Braid, é um exemplo da jornada do herói, que acaba se subvertendo a nós e surpreendendo como uma jornada do vilão. Mas esse tipo de jornada pode ser contada como uma estrutura narrativa de fato? Será? Será que essa é uma estrutura narrativa? O anti-herói, na dramaturgia, trata-se de um tipo de protagonista com um comportamento geralmente associado a vilões. É certo isso, a gente já espera isso. Ele é falho, mas traz empatia por essa fragilidade ser inerente à natureza humana. Também tende a ser muito inteligente, rebelde, egocêntrico. E na série The Breaking Bad, o protagonista Walter White lá tem a sua jornada traçada por motivações compreensíveis, porém utiliza meios sombrios e moralmente questionáveis para alcançar os seus objetivos. Então, maneiras erradas de alcançar seus objetivos também tornam o personagem um vilão, né? E no mangá, no anime, o Ataque dos Titãs, o protagonista lá, o Eren Yeager, também pode ser comparado a um anti-herói, né? Quem conhece aí de mangá e de anime pode me corrigir ou me acrescentar aí nessa aula, por favor, tá? O Ataque dos Titãs. Alguém aí pode nos ajudar? Então nós temos o Eren Yeager aqui e o Say My Name aqui, né? Os exemplos aqui. Dentro da nossa trama ainda, entendendo a jornada do vilão. Tá? Alguém quer acrescentar alguma coisa, fazer algum comentário aí?
Não, né, Luan? O Luan tá bem participativo aí na loja. Obrigado, Luan. Você é fera. E quem é o verdadeiro vilão? Essa é a pergunta que realmente sempre tentamos descobrir, seja na trama do filme, seja no livro, seja na nossa vida real, seja no game, principalmente no game. Quem é o verdadeiro vilão? Outros personagens que inicialmente são apresentados como antagonistas revelam que, na verdade, os conflitos foram gerados pelas ações e motivações do protagonista, tornando-se o antagonista na perspectiva de outro personagem. Tá? Lá em game The Last of Us, lá, em determinado momento da campanha, nos surpreende fazendo o jogador assumir o controle da perspectiva da então vilã Abby, né? Mostrando que o conceito de heróis e vilões é relativo à narrativa e contexto de quem os observa, ok? Sempre disseram a você para serem bons, mas ser bom é só questão de perspectiva. Lembre-se de que seus inimigos acham que estão certos. Eles acham que são heróis e você é o vilão. Cobra Kai. Quem aí assistiu Cobra Kai, viu, lembra dessa frase aí, né? E realmente é para se pensar, né? Não estou aqui realmente aqui puxando farinha para vilão, para quem está errado, normalmente quem está errado. Mas um pouco de empatia, às vezes você vai entender, né? Será que do outro lado está pensando o quê? Se eu sou o herói, eles têm minhas características boas. Só que do outro lado também tem um vilão que está pensando que eu que sou o inimigo dele. E que eu que sou o mal, né? E essa que é a ideia aqui que surge de como transformar uma história aqui em um verdadeiro vilão, né? Quem é o verdadeiro vilão? Né? Essa frase do Cobra Kai aqui, bem interessante, né? Sempre disseram a vocês para serem bons, mas ser bom é só questão de perspectiva, né? O ponto de vista de cada um. Lembre-se de que seus inimigos acham que estão certos. Eles acham que são heróis e você os vilões. É interessante essa frase aqui, tá? Alguém concorda? Alguém discorda? Alguém quer acrescentar alguma informação a mais aí? Bora lá? Tranquilos? Estão conseguindo compreender? Tá muito texto hoje, muito conceito, tá bom assim? A gente vai ter bastante atividades depois, tá? Não se preocupe, bastante interação, bastante mão na massa. Terceiro trimestre prometo bastante mão na massa aí, bastante, desenvolver bastante. Criar histórias, criar roteiros, criar personagens. Nada, nada, nada? Ninguém quer acrescentar nada? E eu sou o vilão? Será que eu sou o vilão? A graça dos games é que, do mesmo modo que assumimos o papel de herói, detetor dos controles, né? Também podemos assumir o papel do vilão. No jogo de Detroit, aqui, HAL Humans, né? O jogador assume o papel do vilão, né? O extraterrestre de Krypton 137, cujo objetivo é coletar o DNA humano para então aniquilar toda a humanidade. Para esse fim, né? O jogador tem à disposição uma vasta seleção de armas e habilidades psíquicas, né? Que podem ser personalizadas de acordo com a experiência de cada um, né? Destroy All Humans aqui, né? Não sei, esse jogo eu não conheço. Não sei se alguém da sala aí conhece, tá? Mas essa história aqui, só para a gente ilustrar aqui um pouquinho, será que eu que sou o vilão, né? Esse papel aqui desse jogo aqui, ok? Se alguém quiser algum comentário aí sobre esse jogo, pode acrescentar para mim aí, tá? É um jogo do PlayStation aí, quem joga PlayStation aí, né? Vai saber me dizer. Eu não joguei, eu não conheço. E o que vemos no games, então, né? Nos games, tá?
Na maioria dos jogos ali, os vilões precisam ser representados com certas funções. E a gente viu algumas funções sobre isso. Também algumas características próprias que tornam o adversário dignos e páreos ao protagonista, né? E quais que são essas questões aí, né? Essas características próprias que a gente precisa? O seu propósito, a sua arma, as suas armas, depende, né? Várias armas, uma arma, e os seus poderes e habilidades, que são também importantes, né? Então registre isso aí no seu caderno aí, né? Quais que são, a maioria dos jogos, os vilões precisam ter representados por certas funções, e essas são as funções aí. O propósito, as suas armas e seus poderes e habilidades, ok? Mas a gente tem mais coisas ainda, né? O que mais a gente precisa? Então anote essas 3 questões aqui, a gente tem mais ainda a seguir agora, tá? Então a gente tem também sua presença perseguidora, sua presença imponente e o seu legado, tá? Então são essas questões aí que a gente precisa ter, né? Essas funções aí, né? Seu propósito, suas armas, seus poderes e habilidades, então você já registra isso no seu caderno, e sua presença perseguidora, sua presença imponente e seu legado, tá ok? E a gente tem aí, então, uma atividade para desenvolver, tá? Primeiro a gente vai jogar e depois a gente vai desenvolver uma atividade aí, 5, 10 minutos, eu acredito que dá tempo, né, turma? A gente termina aí 9h50, se eu não me engano. Deixa eu ver lá o que o Luan falou. Luan está falando aqui que um tipo de vilão que ele gosta muito é aquele vilão que consegue quebrar a 4ª parede. Eu acho isso uma ideia muito legal e que normalmente não é muito um exemplo bom, né? E é o Psycho Mantis do Metal Gear 2, né? Solid Snake. É o Mantis, né? Tá certo. Muito boa a tua colocação aí, Luan. Muito boa mesmo. Obrigado pela tua participação aí, total. Eu tô admirado aí com a tua participação. Exatamente isso. Esse vilão aí, ele quebra, então, essa questão aí que você está falando da 4ª parede, né? A gente tenta falar e elogiar um vilão, né, Lu? É muito difícil, né? Porque a gente realmente não concorda com alguns pontos, né, do vilão. Mas de ver essa questão dele aí de ser importante, imponente, né? Trazer essa ideia aí nos faz refletir muito, né? E aqui uma frase aqui, ó, do Batman, The Dark Knight, né? Ou você morre como herói, ou vive-se bastante para se tornar um vilão. Interessante isso, né? Ou se morre como herói, ou vive-se o bastante para se tornar um vilão. Beleza? Luan, fiquei devendo alguma questão para você? Tá tranquilo? Obrigado pelo teu comentário aí. Vamos continuar aqui então. Então, eu vou pegar aqui agora, deixa eu pegar e vou copiar isso aqui, vou colocar esse link lá no mural da nossa sala. Deixa eu abrir aqui o mural. Deixa eu abrir aqui o link. Quem quiser digitando já pode digitar aí, mas eu vou pegar o link aqui e vou copiar lá para você entrar. Então a gente vai jogar esse joguinho aí e você vai ter uma ideia, né? Depois de 5 minutos eu quero que você produza alguma coisa para mim. Então a atividade aqui é a mente do vilão. Jogo online. Welcome. What will Bellout, né? Duração 5, 10 minutos. O objetivo aqui da atividade é explorar a psicologia da manipulação. Lembra que a gente falou que pode manipular as coisas, pode manipular o nosso ponto de vista? No caos da violência aqui, o caos que vai ter social dentro desse jogo, a gente vai refletir um pouco sobre essas ações de antagonista e que pode influenciar toda a sociedade, porque a mídia faz isso, né, o tempo todo. Então vamos prestar atenção nesse jogo aí. Eu vou colocar para vocês lá no mural agora, vou abrir com vocês aqui, tá? Vou tentar mostrar para vocês ali, vocês tentar compreender, tá? É em inglês ali, vocês não vão ter dificuldade, talvez, de entender, não vão ter, com certeza não vão ter. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir abrir.
Vou compartilhar minha tela aqui com vocês então. Tá? Deixa eu voltar aqui de novo no início para mostrar para vocês como que aparece. Então vamos copiar o link no navegador de vocês, qual navegador que vocês tiverem aí. Ele vai carregar, tá? Deixa eu soltar o meu áudio aqui. Então ele vai carregar aqui, tá? Aqui tem instruções aqui, tá? Vamos traduzir aqui para ficar mais fácil um pouco. Tá? O jogo é em inglês, então não vai traduzir, vai traduzir aqui embaixo para nós as questões aqui. Então aqui está falando sobre um pouco de apoiar o jogo, né? Tornamos o que contemplamos um jogo sobre novos ciclos, ciclos viciosos, ciclos infinitos. Esse jogo bobo aqui foi criado por mim, o Nick Casey. Essa é a frase dele, em 2 meses. Então está aqui o material que ele criou. Esse jogo é desapropriado, então ele está disponibilizado para todo mundo, né? Tá o código aqui. Tem aqui as traduções que foram feitas já para vários lugares, né? Nós não temos aqui para português, só em inglês, tá? E se quiser apoiar o jogo, tá aqui, tá? Então vamos jogar, vamos tentar entender aqui. Deixa eu só ver o que o Luan falou ali, a gente vai começar o jogo aqui. Vocês conseguiram conectar aí? Ele foi um dos únicos e o único Play 2 que conseguiu ler o memory card. É isso aí, Luan. Isso aí. Ele foi um dos únicos e o único do Play 2 que conseguiram ler o memory card. Complementação ali do Luan. Então vamos jogar aqui. Conseguiram acessar aí, turma? Então vamos jogar. Vou mostrar para vocês aqui como que joga. Vou tentar lembrar, porque também faz tempo que eu não jogo. Que eu joguei uma vez só para testar e depois não joguei mais. Então aqui nós temos o jogo. Bem-vindos, né? Aqui. O jogo. Marshall McLuhan. Tá? Então aqui a gente vai registrar. A ideia do jogo aqui é registrar momentos. Então eu vou dar um clique aqui. Eu sou fotógrafo. Eu sou... Vou fotografar aqui, ó. Uma cena. Isso é importante, então vai atrair pessoas, chapéu, estou influenciando. A mídia está influenciando as pessoas a usar chapéu, isso, essa é a ideia do jogo. Então vamos ver aqui o que a gente mais pode fotografar, né? Ó, coisas normais, não é interessante, ó. Normal, coisas normais não é interessante, ó. Ó o grilo cantando ali. Então vamos registrar momentos importantes, vamos ver. Ó, tem algo anormal aqui, vamos tentar registrar? Vamos registrar grupo de pessoas... sem chapéu, primeiro. Ó, pessoas sem chapéu. É importante, mas não influenciou ninguém. Também não mudou nada. Vamos jogando aí, turma. Teu jogo vai fazer diferença aí. Vamos tentar fotografar esse cara aqui agredindo alguém, né? Vamos tentar. Ah, sobre chapéus, né? Ó, não é mais importante usar chapéu. Poucas pessoas usam chapéu. Então, as pessoas começam a tirar o chapéu. Influencia, né? Aqui nada de importante. Não consegui registrar nada importante. Vamos lá, vamos ver o que vai registrar. Vou registrar o menino do chapéu de novo aqui, quero ver. Questão do chapéu. O último cara que tinha chapéu, consegui influenciar ele. Ninguém mais usa chapéu. É interessante. Vamos pegar ele agredindo alguém aqui. Não consegui. Tentar tirar outra foto que seja interessante. Agora sim, né? Um louco atacando aqui. Isso influencia, né? Já tem alguém triste aqui. Alguém assustado, né? Dentro do nosso jogo aqui. Ah, vamos criar um ciclo agora de apavoro nas pessoas, né? Pessoas assustadas aí agora.
a mídia influenciando, né? Pessoas ficaram nervosas, bravas agora. Aqui eu não consegui influenciar ninguém com a minha foto. Vamos lá, vamos dar continuidade no jogo aqui. Momentos bons, eu não consigo influenciar ninguém com esse momento bom. Não sei porque que o jogo não deixa eu influenciar, né? Mas já tem uma pessoa nervosinha aqui já. Vamos tentar registrar aqui um ataque, né? Consegui influenciar pessoas com a minha publicação aqui jornalística, né? Essa foto aqui não consegui atingir ninguém, mas já existem pessoas já influenciadas já pelas minhas fotos, pelas minhas publicações na mídia, né? O ataque continua, mais pessoas influenciadas, né? Já existem mais pessoas influenciadas aqui com as minhas publicações na TV, com as minhas fotos. E eu continuei registrando coisas ruins, né? Então isso vai aumentando o número de pessoas ficando mais influenciadas, né? Sobrando poucas pessoas e é cada vez mais pessoas influenciadas com os ataques de raiva, né? Vou tentar registrar coisa boa, não vai nem fazer cócega mais, né? A mídia não consegue publicar isso, influenciar pessoas com coisas boas, né? Aqui eu não consegui registrar momento nenhum, né? Então, ataques, isso tem que dar likes, né? O jornal normalmente faz bastante isso, né? Então aqui já tem bastante pessoas, eu consegui influenciar quase todas as pessoas. Um novo personagem vem aqui e vai atacar a pessoa boa aqui. Então aqui a gente tem um alvoroço aqui, um novo registro, né? Vamos para a mídia que esse registro aqui, ó, influenciando pessoas a ficarem violentas, né? Então a gente tem aqui várias pessoas e a gente continua registrando coisas ruins, né? Eu que estou escolhendo registrar isso, tá? Eu sou fotógrafo aqui, eu que sou representando a mídia aqui nesse momento, né? Então eu estou fazendo alvoroço aqui, postando e publicando só coisas ruins, né? E é isso, né? E aí é o caos que eu criei, porque só postei coisas ruins, né? Só publiquei coisas ruins. E essa que é a ideia desse jogo aqui. De mostrar exatamente isso pra você, né? E agora? Né? Criado by Nick Case, aqui estão os créditos aí, os criadores, os personagens aí, as pessoas que participaram, o suporte, tá? Bem interessante aí, tá? Em cima desse jogo aí, a gente vai refletir algumas coisas, né? Então aqui está o final do jogo, né? E é isso. Tá? Essa é a influência aí que a gente pode fazer. Normalmente a mídia consegue fazer isso, né? Os jogos também conseguem fazer isso, tá? Livros, filmes e várias outras coisas conseguem fazer isso, né? Então a mente do vilão. O propósito aqui dessa atividade é explorar a psicologia da manipulação, da violência e o caos social e refletir sobre como ações de um antagonista pode influenciar toda uma sociedade, tá? Então vamos lá para a atividade. Orientação aqui já foi feita, a gente acessou o link. Você será um cameraman ali, né? Que eu já tinha falado para vocês, que ia registrar o evento. E o objetivo é capturar momentos interessantes ali, né? Foi o que eu fiz ali junto com vocês, tá? O passo 3 aqui era as decisões ali alimentam uma narrativa, né?
Então essas decisões aí alimentaram uma narrativa, tá? E moldaram ali o comportamento da sociedade, tá? Essa que era a ideia que eu queria trazer para vocês. Tá? Em cima desse jogo aí, quem conseguiu jogar aí? E aí, turma, quem conseguiu jogar ou quer jogar de novo, não sei qual que é o tempo de vocês aí, tá? Mas em cima desse jogo, a gente inseria o cameraman, a gente ia divulgar aqui algo numa TV para a sociedade, ia capturar momentos interessantes, né? Você viu quando ele não capturava momentos interessantes, ele mostrava para mim que não era, só quando era interessante. Então a mídia ou as manipulações acontecem através disso, né? Decisões alimentam a narrativa, né? A gente alimentava uma narrativa aqui. Então algumas decisões lá feitas alimentavam essa narrativa, moldavam aqui comportamentos da sociedade, tá? Isso que acontecia ali naquele jogo. E ao final, que eu quero que vocês façam e reflitam com a turma sobre essa questão. E qual foi o desfecho da sociedade no seu jogo? E o que isso diz sobre o poder da mídia e a manipulação, né, na vilania, né? Então aqui a gente vai responder essa questão aqui depois, né, do teu jogo, porque a gente vai construir esse jogo aqui da vilania ainda, né? Que eu queria que vocês fizessem lá no começo, a gente não teve tempo de fazer isso. E a gente vai fazer, tá? E qual foi o desfecho na sociedade do seu jogo? É uma pergunta que não é sobre o jogo que nós jogamos agora, é sobre o seu jogo, do que você criou, que você iria criar. A gente vai desenvolver isso. E a pergunta aqui que eu posso fazer para vocês é: qual que é o poder da mídia e manipulação? Não agora no jogo da vilania que a gente ia criar, mas trazendo no contexto desse jogo que a gente fez agora, jogou agora, né? Qual que é o poder da mídia e a manipulação que tem, né? Não só na mídia da TV, né? Na TV, no programa, no jornal, mas também nos filmes, nos jogos, né? Nos livros. Qual que é esse poder aí? O que você pode dizer sobre isso aí, né? Eu queria que você comentasse comigo aí agora. No chat aqui mesmo, tá? Qual que é o ponto de vista de vocês dessa manipulação que a gente consegue fazer ou que a gente consegue ter através dessas mídias, né? Nós, como criadores de jogos, também vamos ter esse poder aí de transformar uma sociedade, né? De poder da mídia de manipulação também através dos jogos, tá? Através do roteiro, através de uma narrativa. O que você me diz sobre isso? Reflitam aí e me digam. A gente tem 5 minutinhos aí. 5 minutinhos, é isso? Tá, a gente tem um documento GDD para finalizar essa aula. A gente faz isso na próxima aula daí. Tá bom? Então a gente fica aqui só nessa questão de reflexão mesmo aí. Eu queria que vocês compartilhassem alguma coisa comigo sobre esse game aí. E se você achou interessante, se você não achou interessante, se você conseguiu jogar ele. E qual que é o poder aí, né, de manipulação ou de mudar, né, uma sociedade através de coisas que você decide postar, às vezes também na rede social, das suas histórias, das suas narrativas aí. Bora lá? A gente pode finalizar aí por essa questão aí e a gente retorna na próxima aula revendo aí esse documento GDD, né? Que a gente está ali pendente ali, bastante coisas pendentes ali para a gente completar esse documento aí, tá? Esse novo documento aí a gente vai tratar sobre a criação do antagonista, né? E a sequência das etapas da criação ali dos conceitos dos vilões vistos na aula de hoje, tá? Tomara que vocês lembrem todas essas etapas aí da construção dos vilões, para a gente poder construir esse documento aí na próxima aula, tá? Vou deixar disponível lá para vocês já essa atividade, quem queira começar já, é importante, pode começar em casa, né? Tá bom?
E é isso, turma. Por hoje é isso. Vocês querem comentar alguma coisa aí? Sobre essa reflexão aí, sobre esse game aí? Às vezes os vilões são nós mesmos, né? Que nem eu estava com uma câmera na mão ali naquele jogo, eu estava mostrando só coisas malvadas, né? E influenciando pessoas através dessa minha ação, né? E o vilão ali era eu com um clique na mão. Vamos lá, Luan. O Luan falou assim: eu acho legal como esse jogo mostra que as mídias podem e vão influenciar a vida dos outros e que em mãos erradas pode ser uma catástrofe, né? E tornar proporções absurdas muito rápido. Isso aí, Luan. Bom comentário teu aí. Hoje a nota é 100.000 para você aí, da tua participação. Obrigado, hein? Mais alguém aí quer complementar? Secou até a minha boca aqui, acabou minha água. Então é isso, professora Nicole. Por hoje é só, pessoal, né? Como diz o nosso o Gaguinho, né? Do Lani Tunes. Por hoje é só, pessoal. É isso, então? Então aquele abraço para vocês aí, tudo de bom. Até a próxima aula.